Fala Deus, fala Deus, aleluia, fala Deus, oh, glórias, toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus à igreja. Oh glória, aleluia. Fala meu Senhor nesta noite. Toca-me com brasas do altar. Aleluia. Fala Deus. Fala Deus. Sim, alegra tendo ao teu andar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala meu Senhor, aleluias. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra tendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará. Bem-vindo, esta glória espero alcançar. Fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra tendo ao teu mandar. Mais uma vez, fala Deus, aleluia, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, fala Deus. Sim, alegra tendo ao teu mandar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou tirar aqui. Guaraci, um hino. Estou no meu jardim, Senhor. Vamos entoar a Deus através dessa canção.
Estou no meu jardim, tranquei a porta. Você vem aqui, pô. Ah, tá. Aí prende isso aqui. Não sei botar não. Com minhas lágrimas, botar a adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que ele se perca. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, botais de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que ele se perca. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Mais uma vez, vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Glória a Deus. Se coloque de pé, meu irmão. Estaremos orando. Nosso irmão Deiró estará orando ao nosso Deus agora. Vamos falar com Deus.
Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor te concede na noite deste dia. Estamos reunidos na tua casa para aprendermos mais de ti. Seja muito bem-vindo em nosso meio, Senhor. Esta casa é tua, Pai. Precisamos, Senhor, da tua presença, da tua graça e misericórdia em nossas vidas. Esteja conosco, Senhor. Usa teu filho para instruir a igreja sobre a tua palavra. Muito obrigado por tudo. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, meu amado irmão. Uma vez mais, nós estamos aqui reunidos. Hoje é mais uma quinta-feira que nós estamos. Vou pedir a você, o Rafael, que dê uma melhorada no som para mim. Estou sentindo algum retorno aqui. Só dá mais. Eu nunca sei o que tem aí para fazer. Vocês sabem. Louvado seja Deus. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler esse texto, esta oração. Ok? João 17. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifico-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Disse-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Eu vou repetir isso. Disse-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim
eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu disse-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, para que tu as amado, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Meus amados irmãos, eu fiz questão de ler esta oração como uma introdução de um texto que eu vou dizer para vocês que é um texto polêmico, que é um texto difícil. Essa oração que Jesus faz, ela mostra claramente uma separação entre aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Isso é muito claro. O texto é claro, bem claro. A Bíblia fala que o mundo nos odiou. Nós não temos parte com o mundo. Fala comigo. Segundo esta oração, segundo esse princípio, eu não tenho parte com esse mundo. Diga, eu estou no mundo, vivendo no mundo, porém separado dele. É aqui que está o problema. É aqui que está o problema. Eu fiz questão de falar esta oração e refletir sobre ela para introduzir o que nós vamos falar aqui sobre costumes, sobre hábitos, aonde a igreja está falhando. Irmãos, eu diria para você que esse discurso que nós vamos fazer, essa mensagem, essa palavra, talvez seja das mais duras, das mais severas que eu já fiz em toda a minha vida. Eu nunca pensei de fazer algo desse nível. Mas eu preciso que os irmãos entendam que eu estou sendo cobrado. Se eu não falar, eu acho que eu morro. Então, irmão, eu peço que os irmãos tenham paciência e tenham calma para que possam tratar esse assunto com a seriedade que ele merece. Na verdade, nós estamos indo na direção do dia 7 de fevereiro, onde nós estaremos orando aqui para essa oração de desligamento, onde nós estamos dizendo, maldição, ela é uma realidade, é uma lenda ou realidade? Todo ano a gente se reúne, uma vez por ano, para fazer esta oração, e está no nosso calendário dia 7 de fevereiro. Estaremos aqui orando o tempo todo, e nós estamos aqui nos preparando para isso. Só que agora, esse evento de Natal e esse evento de Ano Novo, isso me incomodou bastante. Será que festejar Natal é bênção ou maldição? Será que desejar a você Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, isso é bom para você ou é ruim? Até onde esses costumes, essas coisas estão muito entranhadas dentro de nós? E a igreja, lamentavelmente, ela está compartilhando isso de uma forma muito difícil de ser arrancada. Muito difícil. O texto que nós lemos diz que o mundo não gosta da gente. Diga, o mundo
não gosta de mim. Repete, o mundo não gosta de mim. É interessante como o mundo nos atrai, como os padrões do mundo nos atraem, nos trazendo diversos valores que biblicamente é completamente condenado. Vamos lá. Eu não tenho condições de fazer esse estudo somente no dia de hoje. Na verdade, eu vou pregar hoje aqui para os irmãos 9 páginas. 9 páginas desse estudo. Isso se eu for direto. Consigo 9, 10. E eu tenho aqui pelo menos 280 páginas só sobre esse assunto. Eu imaginava que eu ia tratar esse assunto com 9 páginas. Imagina que eu fui colocando. É a Bíblia. E eu já ultrapassei muito o limite. Provavelmente não vai dar para trabalhar tudo. Para isso peço compreensão dos irmãos, que isso não termina hoje, ok? Isso vai à frente. Evangelho de Mateus, capítulo 23 ao 27. Mateus, capítulo 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais mais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Presta bem atenção no que Jesus está nos trazendo, irmãos. Presta atenção nessa advertência. Condutores cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Esse texto, querido, é um texto muito severo. Esse texto que Jesus traz mostra claramente um desvio muito grande do propósito de Deus da salvação das almas, das vidas. Jesus, ele identifica no meio da congregação um aglomerado de doutores da lei, ele chama de escribas, fariseus, mas ele, por muitas vezes, nesse discurso que nós lemos, ele vai dizer que é hipócrita. É uma palavra dura, severa. Na verdade, o que Jesus ele está dizendo nesse texto que nós lemos? Eu posso fazer essa interpretação dizendo: vocês se tornaram especialistas em lidar com coisas pequenas. É isso. Coar o mosquito. É isso. Vocês se tornaram especialistas em lidar com coisas pequenas, mas são cegos diante dos pecados gigantes que habitam entre vocês. O camelo. É isso exatamente que ele está falando aqui. Essa palavra
ela não é dirigida ao mundo. Nós lemos aqui em João 17, dizendo que nós não estamos no mundo. Essa palavra não é para o mundo, essa palavra é para a igreja. Diga, essa palavra é para mim. É para mim. Ele não está dirigindo ao ímpio, ele está falando para um grupo seleto. Essa palavra é para a igreja. Hoje, grande parte das igrejas modernas se transformaram num retrato perfeito dessa acusação. É verdade. As igrejas hoje estão indo nessa direção. E qual é a direção da igreja hoje? Ela coa o mosquito da aparência, o mosquito dos rituais, das regras totalmente fabricadas. É isso que a igreja está fazendo. Mas ela engole o camelo. Ela engole o camelo da mistura, o camelo do mundo, da carnalidade, dessa institucionalidade, da frouxidão, de um lado teatral. Nos cultos parece um teatro. Nossos cultos são cultos fracos, mortos espiritualmente. Nós nos escondemos através de louvores ensaiados e de uma pregação completamente decorada, totalmente ensaiada. É isso que eu entendi. A igreja, ela se escandaliza com um pequeno detalhe. É o mosquito. Se escandaliza com coisas pequenas, mas não se escandalizam com o pecado que está no altar. Ninguém aponta para o altar, ninguém acusa o altar. O altar faz o que ele quer fazer, ele discursa o que ele quer discursar, e nós, como ovelhas mudas ali, filho, dando amém para tudo que está saindo, e não há filtro. Não há filtro. Não há questionamento. Ou seja, estamos reprovando o mosquito da doutrina estética. É isso que nós estamos fazendo. Mas estamos engolindo o camelo do evangelho adulterado, da liderança corrupta, da falta de unção comprada, da música mundana, que foi rebatizada com outro estilo de louvor. Hoje, eu estava ouvindo alguns louvores. Tem um pessoal trabalhando comigo lá em casa, e eu louvo a Deus por isso, são crentes. Mas existem louvores que me estressam. Existem louvores que tem que desliga isso, desliga. Não me faz bem. É muito ruim. Nós estamos perdendo a essência. Tudo é um grande espetáculo, tudo é uma grande vitrine, tudo é um show preparado. Há crentes que discutem sobre roupas, discutem estilos, são essas minúcias, mas não derramam uma única lágrima pela falta de santidade. Os crentes esqueceram isso, pela ausência do Espírito Santo. Esse é o cenário da igreja hoje. Esse é o cenário. Não estamos percebendo que o Espírito Santo, de alguma forma, ele está se afastando desse grande espetáculo. Tudo muito mecanizado, tudo muito produzido. Há pastores que fiscalizam o mosquito do comportamento externo. É isso que ele faz. Ele fiscaliza, ele é rígido. Mas esses mesmos pastores engolem o camelo da vaidade, do orgulho, do abuso espiritual, da manipulação.
e do culto a uma personalidade. O culto, chegou o pastor, chegou o grande preletor, o coach, chegou ele. E nós como igreja estamos reverenciando tudo isso. Estamos idolatrando o pregador. Estamos idolatrando o cantor. Sabemos tudo da vida daquela artista. Cantor evangélico virou artista, amigo. Pregador evangélico virou artista. Tudo muito bem industrializado e comercializado. E nós pagamos para isso acontecer. Queremos que as nossas igrejas estejam cheias. Queremos ver a igreja sem lugares, completamente lotada. E qual é a estrutura que nós fazemos para isso? Vamos trazer um famoso aqui. E nós pagamos para esse famoso que exige de nós coisas absurdas. Até o alimento que ele quer comer, o hotel que ele quer ficar, o avião que ele quer viajar, tudo. E nós idolatramos eles na porta dos nossos templos. E precisa botar segurança para poder fazer entrar. Interessante que isso estava na vida dos adultos. Mas você já viu qual é que tem jovem agora? Já viu como tem uns meninozinhos aí, umas garotinhas? Já viu como é que estão o tempo todo na mídia e nós estamos cooperando com isso? É isso. Jesus está falando para esta geração: vocês filtram o mosquito, mas engolem o camelo. Ou seja, vocês estão colocando isso dentro da minha casa. É disso que eu estou falando. Difícil. O que nós estamos trazendo aqui para dentro? E quando eu falo de igreja, claro que não são todas. Eu preciso fazer essa ressalva. Existem algumas igrejas que ainda mantêm o padrão, mas a maioria da igreja, o que elas estão trazendo? Qual é o camelo que eles estão botando aqui dentro? É o camelo do mundo. É o camelo do sincretismo, que nós vamos tocar nisso aqui daqui a pouco. O camelo do entretenimento, travestido em culto. É o camelo de líderes que não pastoreiam mais, apenas administram. A liderança da igreja, os pastores da igreja, eles não pastoreiam ovelhas. Eles comem as gorduras das ovelhas, se alimentam das gorduras das suas ovelhas. E se você precisar de um gabinete, se você precisar de uma atenção desse pastor, ele nunca vai te atender. Ele não tem tempo. E essa ovelha vai comer alimento, vai tentar resolver o problema dela em outro ministério. É isso. O interessante de tudo é que as pessoas, as ovelhas, elas estão tão oprimidas, que elas são tão encabrestadas, que ela não concorda com essa administração, mas elas também não saem dali. Elas ficam ali. É isso. Isso me deixa muito preocupado. Esse camelo de igreja que não evangeliza, apenas performance. Camelo de membros que não oram, que não jejuam, que não choram, que não lutam, mas o tempo todo está exigindo bênção. Essa reclamação que eu interpreto em Jesus fazendo esse discurso. E enquanto a igreja ela está coando mosquito, enquanto ela está se preocupando com coisas superficiais, nós temos a figura do inimigo da nossa alma. Ele não brinca. Na verdade, a Bíblia diz que o homem dormiu. Ele dormiu o sono. Satanás veio entre nós, semeou o joio e saiu. Disse Cristo: então agora vamos separar o joio do trigo. O que Jesus fala? Deixa crescer junto.
Na verdade, uma interpretação para isso é que Satanás ele entrou pela porta dos fundos com um camelo inteiro. Ele colocou dentro das igrejas um camelo inteiro. E sabe onde é que ele está? Assentado no altar. É isso. É isso. Enquanto a igreja, o ministério deveria estar tratando com detalhes de coisas muito sérias, que atraem maldições para nós, trazem demônios para dentro da nossa vida, falar aquilo que é verdade, o que está na Bíblia. Não, fica tudo muito superficial, tudo muito show, muito espetáculo. Mas a verdade não está sendo pregada. Este é o tempo de rasgar o véu, irmãos. Este é o tempo de expor o sistema. Eu quero falar sobre o sistema. Este é o tempo de dizer o que Jesus disse, sem medo. Jesus disse sem medo. Ele disse sem filtro. Ele disse sem negociar uma palavra. Hipócritas. Hipócrita o que vocês são. Sepulcros caiados. É isso que ele está dizendo. Diferente da oração que ele diz, eles são meus, ouviram a minha palavra, receberam a minha palavra e agora são meus. E porque eles são meus, o mundo odiou eles. O mundo não gosta deles. Mas não é isso que eu estou vendo aqui. Verdadeiramente o mundo deveria nos odiar. Verdadeiramente o mundo não poderia pactuar com a gente. Na verdade, o mundo continua lá fora. Somos nós que estamos buscando ele e botando aqui dentro. E como a gente faz isso? O trabalho é esse. Ontem, eu vi uma notícia, não sei se você viu. Ontem, lá na Polônia, um político polonês, Grossy Braun, entrou em um tribunal e viu uma árvore de Natal coberta de enfeite de LGBT+. Eu vi o vídeo. Ele é um político. Você viu isso? Eu pego. Eu falo com ela porque ela tem um canal que eu tenho. Então o que acontece? Está lá a árvore de Natal e os enfeites, pastor, era tudo de LGBT+, os enfeites da árvore. E imediatamente ele tomou uma iniciativa. Ele, sendo político, ele arrancou a árvore com as suas mãos e arrastou-a para fora do prédio de frente de todos que estavam ali, todos, e jogou aquela árvore diretamente na lata do lixo. E ele disse: isto aqui é Polônia. Isto aqui é Polônia. Não temos árvore de Natal aqui, não temos árvore de Natal de gay. Árvore de Natal de gay, não temos. Isso aconteceu lá. Aí, ele simplesmente tomou uma decisão. Não sei aí a consequência do que vai acontecer. Queridos, a cultura é o sistema que molda o mundo. Fala comigo, a cultura é o sistema que molda o mundo. É isso. A cultura, ela não é neutra. A cultura é 100% espiritual. É isso. Ela nasce de valores. A cultura, ela nasce de crenças. A cultura, ela nasce de ídolos. A cultura, ela nasce com demônios. Aonde tem uma cultura, ali tem Satanás. Ele está sempre ali. Satanás, ele usa a cultura para normalizar o pecado. Repete comigo, Satanás, ele usa a cultura para normalizar. É isso, ele normaliza o pecado. Ele vai estabilizar através de lei.
Ele pega o pecado e ele agora vai colocar na mente e depois ele vai institucionalizar isso, ele vai criar uma lei. Primeira coisa é logo o feriado nacional. E todo mundo se dobra. Tá bom, o mundo se dobra, mas a igreja... Segura aí, querido. Segura aí. A igreja existe para confrontar o pecado. Repete comigo, a igreja existe para confrontar o pecado. Não é para imitar o pecado. Nós não estamos aqui para imitar o mundo. Nós estamos aqui para confrontar o mundo. É isso. Romanos capítulo 12, verso 2. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. É o que está escrito. É o que Paulo escreve. Não vos conformeis com este mundo. Repete comigo. Eu não posso me conformar com o quê? Com esse mundo. É isso que está escrito. Isto é, não tome a forma da cultura. Não caia nessa cilada. Isso não é de Deus, essa proposta não é de Deus, ela não é bíblica. É a cultura. A cultura, ela é a mesa do mundo. A cultura é a mesa do mundo. E quem se assenta nessa mesa? O mundo. A cultura do mundo, quem se assenta na mesa do mundo é o mundo. Vocês concordam que a igreja tem que se assentar na mesa do mundo? Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim ou não? Então por que a gente senta? Se você concorda que você não vai sentar na mesa da cultura do mundo, então por que você senta? Porque está aqui dentro. Isso tem que ser revelado. Alguém tem que pregar, e aqui em cima ninguém prega. É isso. A Bíblia, ela nos mostra que o mundo, ele tem uma mesa, como eu disse, ela tem uma mesa. 1 Coríntios capítulo 10, verso 18. 1 Coríntios 10, 18. Diz assim: vede a Israel segundo a carne. Olha só. Olha para Israel segundo a carne. Presta atenção, irmãos. Segundo a carne. O que Paulo está descrevendo é que a igreja estava olhando, olha, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Olha a riqueza, eu queria que você entendesse isso. Olha o que ele está dizendo: os que comem, os que sentam à mesa do sacrifício, não são, porventura, participantes do mesmo altar? Não são. Você não está em perfeito tom, em perfeita harmonia. O mundo senta e você senta, o mundo festeja e você festeja. É isso. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as coisas que o mundo sacrificam, as sacrificam a demônios. Aquilo que o mundo está fazendo é do demônio. É Satanás purinho. E não é de Deus. Está escrito. Não é de Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Está escrito aqui. Não quero. Não podes beber o cálice do Senhor, e também não pode beber o cálice de demônio. Não pode ser participante da mesa do Senhor e também participar da mesa de demônio. Não pode.
Mas a cultura faz isso. Queridos, mesa do mundo é igual à mesa dos demônios. Mesa dos demônios é igual à mesa da idolatria. Mesa da idolatria é igual às práticas pagãs. É tudo a mesma coisa. E quem é que senta nessa mesa, irmãos? Quem são os participantes dessa mesa? Quem são eles? Aqueles que não herdarão o reino de Deus. Os que não vão herdar o reino de Deus, eles sentam nessa mesa. Porque são do demônio. Estão atrelados a uma cultura, estão cegos, completamente desobedientes a Deus. A Bíblia, ela é muito clara sobre quem serão os reprovados. A Bíblia diz que essas pessoas não entrarão no céu, não vão entrar. A resposta, ela não é baseada em opinião humana. Isso aqui não é um critério humano, não é a minha opinião. Eu busquei na Bíblia, mas é um ensino direto das Escrituras Sagradas. Isso que eu estou pregando aqui é 100% Bíblia. É isso. A palavra de Deus mostra que há um padrão para entrar no reino. Repete comigo. Para entrar no reino, eu tenho que seguir um padrão. Simples assim. Você pensa o que vai entrar no céu de qualquer maneira? É isso? Você acha que o mundo não está nos enganando? O meu pastor Daniel Fonseca Malafaia, que foi um mestre para mim, eu guardo muita lembrança desse homem. Ele olhava para mim e dizia: Gilberto, cuidado com o canto da sereia. Sempre falou isso para mim. Trabalhava com o demônio, aquela coisa, né, que vocês conheciam. E ele: Gilberto, cuidado com o canto da sereia. Eu quero dizer para vocês: cuidado com o canto da sereia. É isso que está acontecendo. A reprovação, ela não é arbitrária, queridos. Ela é consequência da rejeição da vontade de Deus, da permanência no pecado e da ausência de arrependimento verdadeiro, num despertamento. Quem são os que vivem na prática do pecado, irmão? Quem são esses que se assentam então a esta mesa? Quem são eles? Estamos chegando no final do ano, vamos festejar o Natal e vamos embora. Quem são esses? Olha aí para fora, dá uma olhadinha. Quem são? É Paulo mais uma vez que escreve: não erra, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas são esses aqui que estão nos convidando. E eles sentarão, beberão, comerão, festejarão, matarão ao outro. É nesse momento que a esposa vai trair o marido vai trair a esposa. Os motéis ficam cheios de adultério. É nesse ambiente de orgia, de alguma coisa muito estúpida, escravizante, que Satanás se delicia. Não por eles, mas pela ignorância de não atentarmos para algo tão simples, tão fácil. Jesus ensina que profissão de fé, ou seja, confessar, não salva, querido. Pode acreditar. Aparência de espiritualidade, ela também não salva. Efeitos religiosos, né? Aquela coisa, nada disso salva, querido. Nada disso salva. O que valida mesmo para a minha vida e para a tua é a obediência à palavra. Se nós não tivermos obediência e vigilância nessa palavra, teremos surpresa. Já tenho dito isso aqui. Quem são os que têm o nome
mas não são espiritualmente mortos. Só tem nome, mas espiritualmente estão mortos. Apocalipse capítulo 3, verso 1, Apocalipse 3, 1 ao 5, fala de uma igreja chamada Igreja de Sardes. Essa igreja é o retrato daqueles que serão reprovados. Depois tu estuda. Eu tenho que avançar, só estou dando sinal. A igreja de Sardes é o tipo da igreja em que serão todos reprovados. Era uma igreja. Tinham fama de vivos, mas eram mortos. Não completavam as obras. Essa igreja não vigiava. Essa igreja não guardava a palavra de Deus. Ela não guardava. Isso é muito perigoso. E afinal, os que amam o mundo, estamos falando do mundo. Os que amam o mundo, olha o que a Bíblia fala em 1 João capítulo 2, verso 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas você vai assentar na mesa deles. Esse amor pelo mundo, ele nos leva a avaliar o que? Sistema. São valores, práticas, são prazeres contrários a Deus. Tudo isto faz com que o homem se torne inimigo de Deus. Isso Tiago fala no capítulo 4, verso 4. Completamente inimigo de Deus. A igreja está dentro de um sistema. Ela está procurando valores, práticas, que são prazeres contrários à vontade de Deus. Deus não está aprovando, mas fazem. E os que não nasceram de novo? A gente vem falando isso já há um bom tempo aqui, às quintas-feiras. Os que não nasceram de novo. A Bíblia é clara: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Sem conversão genuína, sem transformação, ninguém entra. Repete comigo: sem conversão genuína, sem transformação, queridos, ninguém entra. Ninguém. Então não dá para ficar no achismo. Sabe aquela coisa de meio mundo e meia igreja? Conhece? Meio mundo e meia igreja. Conhece alguém? Tu conhece alguém? Meio mundo e meia igreja. Hoje ele está na igreja, amanhã ele está no mundo. Depois está no mundo, depois está na igreja. Passam a vida inteira assim. É isso. A Bíblia diz: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te. Apocalipse 3,16. Os mornos, eles são pessoas indecisas, são crentes superficiais, são crentes acomodados, eles não têm fervor espiritual, não tem renúncia. Jesus afirma que serão todos rejeitados, todos aqueles que rejeitam a Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre este crente permanece. Por quê? Porque a aparência exterior dele é uma coisa, interior é outra. A maior reprovação é rejeitar esse evangelho. Apocalipse capítulo 21, 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? É esse povo aqui que vai festejar agora. É esse povo. É ele. Talvez você diga: não tem nada a ver.
eles são eles, eu sou eu. Esqueceu do sincretismo? Esqueceu da apologia? As prostitutas, os assassinos, os feiticeiros, os adúlteros, os fornicadores, os mentirosos, os idólatras, os efeminados. Isso tudo é um sistema anticristão. Tudo isso é um sistema anticristo. E você vai sentar com eles, é isso? Você vai conduzir sua casa nessa linha, é isso? Eu falei uma palavra dura aqui, maior do que essa que eu tenho falado. Quem prepara essa mesa é o mundo. E convida a igreja a sentar-se com eles. Quem prepara esta mesa é o mundo. Convida a igreja para se sentar com ele e nós vamos, é isso? Você vai fazer isso? Esse é o engano do sistema. Esse é o engano que está conduzindo a igreja. Queridos, eu falei de sincretismo. O que é sincretismo? O que significa sincretismo? Sincretismo é a mistura, é uma mistura entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo. É a mistura daquilo que é santo do profano. É o paganismo, é a idolatria. É isso. A Bíblia trata isso como abominação. A Bíblia trata isso como mistura. A Bíblia trata isto como contaminação. A Bíblia trata isso como adultério espiritual. Queira você gostar ou não. Tiago capítulo 4 e depois 1 Coríntios 10, 21. Advertência contra essas misturas, irmãos. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que o Espírito Santo de Deus esteja entre nós aqui, para fazer com que a nossa mente acorde. Que comunhão tem a luz com as trevas? Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, assim diz o Senhor. 1 Coríntios 6, 14 ao 17. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a igreja santa, comprada pelo sangue de Cristo, completamente pura, santificada, preparada para herdar o céu? O que tem isso aqui a ver com o mundo? O que tem? 1 João capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Jeremias capítulo 10, verso 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios. O que Jeremias está dizendo para mim e para você hoje aqui nesse lugar é dizer assim: não ouça os conselhos do mundo. Não vai segundo o conselho dos ímpios. Não faça isso, assim diz o Senhor. Mas as lideranças, elas são as primeiras a fazer o convite, dizendo que não tem nada a ver. Talvez isso vai para a internet, alguns vão dizer que eu sou maluco, eu sou louco, que eu sou completamente abominável. Falem o que vocês quiserem. Pensem vocês aqui o que vocês quiserem. Vocês são livres. Todos aqui são livres para fazer da vida de vocês o que vocês querem fazer. O povo de Deus sempre pecou quando bebeu a cultura dos povos. Todas as vezes que o povo de Deus, todas as vezes que o povo hebreu, ele inclinou para o Egito, ele perdeu. Todas.
adotando costumes que Deus não ordenou. Não há ordenança bíblica para isso. Muito antes do nascimento de Cristo, já existiam celebrações, aqui do dia 25 de dezembro. Estou falando diante de Cristo. Está chegando a data, 25 de dezembro. Saturnália, pesquisa, querido. Pesquisa, Saturnália. Roma. Festa dedicada a Saturno, marcada por bebedices, marcada por orgias, troca de presentes, banquetes, velas acesas, árvores decoradas, tudo isso está aqui. Você acredita que Deus está nisso aí? De onde saiu essa data? De onde saiu isso? Está na Bíblia isso? Existe respaldo bíblico para isso? Sol Invictus, oculto ao Deus Sol, invencível. Também celebrava o renascimento do Sol nesse dia, 25 de dezembro. Isso é muito antes. Na verdade, existe muito mais coisas. O mitraísmo, a divindade Mitra, igualmente era celebrada em dezembro, com rituais de iniciação, luzes, banquetes, decorações festivas. Nada disso tem relação com Cristo, nada. O Natal cristão, uma mistura que deu errado. Eu já entendi isso. Como a igreja tem abraçado os padrões do mundo. Justamente aquilo que Deus advertiu severamente nas Escrituras. Não façam! E nós estamos fazendo porque herdamos isso. Herdamos dos nossos avós, herdamos dos nossos bisavós, herdamos, é cultural, é herança. Como tirar isso da sua cabeça? A Bíblia jamais autorizou a igreja de Cristo a adaptar-se ao mundo. Eu vou repetir isso. A Bíblia jamais autorizou a igreja de Cristo a adaptar-se ao mundo. A igreja, ela veio para confrontar o mundo. A igreja veio para apontar o erro do mundo, não para se associar a ela. Pelo contrário, todas as advertências bíblicas são no sentido oposto: fugir, resistir, separar, rejeitar, denunciar. Porém, nesses últimos dias, o que vemos é uma igreja fazendo apologia ao próprio sistema que Cristo venceu na cruz. Estamos abraçando a igreja que deveria confrontar o mundo, está pedindo desculpas ao mundo, porque a igreja é santa. É isso. A igreja, ela se debruça para o mundo e pede perdão ao mundo. Sabe por quê? Porque ela é santa. Aí o mundo diz assim: então deixa de ser tão santo. Então tá bom, eu vou deixar de ser tão santo. E vai ajustando, ajustando, ajustando. A igreja, que deveria ser uma coluna da verdade, está negociando princípios para ser aceita. Não é? É aqui, é ali, é aqui. Eu falo entre nós. Para botar um famoso aqui, bota 5 mil. 5 mil? Não, dá mais, né? Dá mais? Dá mais? Trazer um famoso aí, quanto é que tá? Hein? Não sei. Tá bom, eu até vou. Tem que botar hotel, o hotel não pode ser hotel qualquer, alimentação só como isso, e tem que ser isso, tem que ver na minha agenda, é tudo vitrine. E nós estamos lá na internet, potencializando esse comércio. Porque toda vez que tu assiste isso, toda vez que você clica, toda vez que você fica 20 minutos ali, você só está trazendo benefício para esses caras. A igreja, ela deveria expulsar as trevas. Está decorando o altar com eles.
A igreja, em vez de botar para fora, expulsar isso, ela está trazendo e decorando e enfeitando. O Espírito Santo nos ordena: não tome a forma, não assuma o molde, não adote o padrão do mundo. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia é clara: não tome a forma do mundo, não assuma os moldes do mundo, não adote o padrão que o mundo tem. O Senhor disse: Pai amado, eu preguei a minha palavra, eles ouviram a minha palavra, eles receberam a minha palavra, entenderam que eu vim de ti, e agora, Pai querido, eu vou para ti, eu estou indo. Pai amado, guarda esse povo, porque o mundo os odeia. Guarda eles do mundo, guarda eles, cada um deles, guarda, para que ninguém se perca. É isso? O que a igreja fez, querido, com essa advertência? Para não perder os membros, muitas igrejas abraçam o molde cultural do mundo. Não tem nada a ver, pode ficar tranquilo. Ou seja, são formatos seculares, linguagem mundana, entretenimento carnal, relativação teológica, tudo aceito, tudo celebrado, tudo bem. E aí vem uma coisa muito forte. A ordem era não se conformar. A prática hoje é ajustar. A Bíblia diz: não se conforme. Não se conforme, não se dobre. Não. O sistema hoje é ajusta. Ajusta, vai ajustando. Não seja tão severo, não seja tão forte. Vai, dá um jeitinho aqui, cede um pouco. Nós estamos vivendo um sistema onde a igreja está se ajustando. Quem busca amizade com o mundo se torna automaticamente inimigo de Deus, querido. Se você está tentando ser amigo do mundo, pode acreditar, a Bíblia é verdadeira, você está se distanciando de Deus. E aí, o que a igreja faz? Transformou inimigos espirituais em convidados de honra. Inimigos espirituais declarados, e agora são convidados de honra. Tem toda honraria, são púlpitos, sem falar de político, né, que sobe no púlpito. É isso. A igreja não consegue discernir quem é santo e quem é profano. A igreja transformou as práticas seculares em estratégias de crescimento. É tudo na base da estratégia. Agora é tudo, tem que atualizar. Transformou padrões pagãos em relevância cultural. Não, isso aqui não é pagão, não. Isso aqui é uma relevância cultural, né? É só cultura. E pior, transformou a inimizade contra Deus em marketing eclesiástico. Dura essa palavra. Dura. É isso. Deus não pediu diálogo cultural, nem parceria com as trevas. Deus não pediu diálogo cultural, e muito menos parceria com o mundo das trevas. Ele fez separação disso. É isso. É isso. Criou alianças, a igreja. Ela fez parcerias. Ela fez projetos. Até eventos, como aconteceu agora. Agora esse evento aí, perdeu, né? Perdeu a eleição, né? Perdeu a eleição. Eventos onde trevas são normalizadas. São normalizadas.
interesses políticos. O que foi que Deus disse? Não toques. É isso que o Senhor diz, não toques. A igreja está tocando, abraçando, e além de abraçar, está importando. Daqui a pouco ela vai exportar também. É isso, o Senhor diz, não toques. É isso que a Bíblia fala, não toques. O que a igreja está fazendo hoje através do sistema? Ela está não só tocando, ela está abraçando, trazendo aqui para dentro, que são os demônios domésticos da casa, né? São todos da casa, né? São bem-vindos aqui. E nós estamos importando isso cada vez mais. Não ameis o mundo. Amar o mundo é perder o amor do Pai. Simples. Trocar o amor do Pai pela aprovação das massas. Nós estamos trocando. Queridos, nós somos a minoria separada. Povo santo. Toma cuidado porque o mundo está te atraindo, querido. É isso. Trocou a santidade pela popularidade. Quanto mais vitrine, quanto mais holofote, quanto mais show, melhor. Trocou a cruz pelo palco. É palco, agora tudo é palco. Tudo aqui é palco. É palco. Trocou a renúncia por experiências sensoriais. É isso. Palavra dura. A igreja está apaixonada pelo sistema que Jesus mandou abandonar. Repete comigo, a igreja está apaixonada pelo sistema que Jesus mandou abandonar. Nada a ver. O mundo rejeitou a Cristo e sempre vai rejeitar. O mundo não quer Cristo. O mundo sempre rejeitou a Cristo. Ele veio, mas os seus rejeitaram, não quiseram. Mas existe um grupo que está aqui, que aceitou, somos nós. Então, o que é que você tem que fazer lá, querido? Nada. A igreja, ela tentou tornar Cristo aceitável. A igreja não é Cristo. A igreja pegou Jesus e fez Jesus assim, aceitável. Sabe como é que é? Sociável. Não foi o discurso que nós ouvimos aqui. Estamos coando o camelo e coando o mosquito e engolindo o camelo. Sepulcros caiados, hipócritas. Hipócritas, disse o Senhor. A igreja, ela tentou apresentar um evangelho sem arrependimento, sem confronto. A igreja apresenta esse evangelho sem separação e sem uma nova mudança de vida. Tudo pode tudo, fica à vontade. Nós temos templos aí, eu não vou falar porque isso vai para a internet, parece mais uma boate, parece mais um covil de... E estão lá, entram na igreja de bermuda, camiseta, faz tudo, vale tudo, tudo, vale tudo, pode tudo, pode até prancha no altar, pode. É o mundo da facilidade. A igreja, ela tentou fazer o mundo gostar de Jesus, é isso. Presta atenção, a igreja, uma vez perdida, distorcida, ela vai tentar fazer com que o mundo goste de Jesus, gostar de Jesus. Mas para isso precisou criar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Diga, o meu Jesus da Bíblia não tem parte com esse mundo. Não tem parte.
A realidade é que a igreja faz apologia ao mundo. A igreja tem pedido desculpas porque ela é santa. A igreja está abrindo as portas porque, afinal de contas, é o mundo. Não, é isso que ela está fazendo. Ela tem se dobrado diante das agendas culturais. É aqui que nós vamos entrar lá na frente. A igreja, ela se debruça, porque o mundo traz a agenda cultural. E nós não temos filtro. Aceitamos e adotamos esse sistema dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa congregação. É isso. Agenda cultural. É o que vai acontecer agora. Tem ajustado sua moralidade para não ser criticada. É isso. A igreja tem suavizado a mensagem para não ferir as sensibilidades. Não pode ferir, não pode machucar. Não posso falar porque não pode. É isso, o sistema. A igreja tem abraçado o entretenimento com ferramentas espirituais. E usa isso. Ela tem defendido práticas que Deus condenou. É isso. A igreja, ela diz ao mundo, perdoa-nos por tentarmos sermos diferentes de vocês. A linguagem é essa. Nós estamos olhando para o mundo e dizendo, ô mundo, me perdoa, mundo. É que nós somos tão santos, né? Me perdoa. Não é bem assim. É isso. Vamos ficar iguais a vocês para não perdermos espaço. É isso que nós estamos mandando lá para fora. Nós seremos iguais a vocês para não perder espaço. O que nós queremos é a igreja cheia. Isso, querido, é apologia. Isso é rendição. Isso é adultério espiritual. Sabe qual é o resultado disso? Uma igreja sem voz, uma igreja sem autoridade. É isso que nós estamos tendo aqui. É isso. Quando a igreja tenta ser igual ao mundo, ela perde. Sempre vai perder. E o que ela perde? O que a igreja perde hoje? A primeira coisa que a igreja perde hoje é a autoridade moral. Você não escuta discurso como esse? Não escuta. Eu, pelo menos, não conheço um ainda. Que aponta aqui para o altar e vê neles, em cada um desses que estão nos altares das igrejas, são verdadeiros cafetões, adúlteros. É isso que eles são. Perde a autoridade moral, perde a autoridade espiritual. O peso profético acabou, não existe. A presença manifesta de Deus no nosso meio não existe mais, a não ser show, só. É isso. Ela perde o temor ao Senhor. A igreja, ela perde o poder de transformação. Não estamos gerando crentes transformados. Batizar é como se tomasse um banho na água ali. Ó. No outro dia, continua do jeito que está. Precisamos resgatar o discipulado. Precisamos resgatar as origens do evangelho pleno que ficou lá atrás. A igreja não foi chamada para ser simpática ao mundo. Não. Ela foi chamada para confrontar o mundo. Ela foi chamada para iluminar o mundo. Ela foi chamada para santificar o mundo através da palavra. É isso que a igreja tem que fazer. Perdeu o foco. A igreja de hoje está vivendo exatamente aquilo que Deus advertiu que nós não deveríamos fazer. Adotou os valores das festas, adotou as práticas, adotou os padrões,
adotou o vocabulário, as ideias que permanecem no sistema, que já não é santo, já é maligno. A nossa linguagem, o nosso trato, a nossa relação, o mundo e aqui é a mesma coisa. Aquilo que a gente vê lá, a gente vê aqui. Se a igreja continuar assim, querido, o próximo passo será apenas a apostasia. E depois disso, o juízo. É isso. Queridos, aqui, hoje, eu quero levantar a minha voz. Eu me levanto aqui como um atalaia. Eu talvez me levante como um profeta, para denunciar o sistema religioso que sufoca essa verdade do Evangelho. Eu tenho que ter a minha consciência tranquila do que eu estou falando aqui. Eu tenho plena consciência do que eu estou falando. Deveríamos todos nós denunciarmos tudo isso, mesmo depois que Cristo ordenar claramente: não vos conformeis com este mundo. A igreja preferiu vestir os moldes cultural deste século. Ela decidiu isso. É isso. Hoje, vemos altares ocupados com entretenimentos, púlpitos tomados por superficialidade, lideranças moldadas pela aprovação humana. Precisamos ter aprovação humana. Não arguímos o que sai daqui, se aprovado pela Bíblia ou não. A igreja, ela deveria ser luz, tornou-se um camaleão espiritual. A igreja é. Sabe como é que é camaleão? Camaleão, ele, dependendo da coisa dela, ele muda. Ele muda. É impressionante. A gente era criança, né? Viu o camaleão, quando ele muda. Fala, camaleão espiritual, meu Pai do céu. Trocando a cor para agradar o ambiente. A igreja, ela faz isso. Deveríamos dizer basta a tudo isso. A igreja moderna, sedenta por relevância, ela estendeu a mão ao mundo e pediu desculpas pela santidade que ela tem. E está perdendo a santidade. Adotou festas, adotou modas, adotou costumes, adotou linguagens, filosofias, ritmos, agendas, ideologias que não procedem do Pai. Tudo isso nós adotamos, isso vem do mundo cá para dentro. A igreja, ela faz apologia ao sistema que crucificou a Cristo. É isso. Não caminharemos como a Babilônia, irmão. Nós já estamos em Babilônia. A vida espiritual nossa é um cativeiro espiritual. Estamos encarcerados. Não há quem não se contamine com os manjares desse rei. É isso. A igreja derrubou os limites, retirou os marcos, abraçou o que Deus rejeita. É isso. Há cultos onde Cristo não é mais o centro, querido. Cristo não é o centro. Onde a cruz é coadjuvante, onde o pecado é suavizado, onde a santidade tornou-se inconveniente. Não atrai. A igreja está negociando princípios por aplausos. Esquecemos dos princípios. Estamos indo na direção dos aplausos, dos holofotes, trocando o fogo do altar por uma fumaça de palco. Tem que ter fumaça. Há um delírio atrás disso tudo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, seja
anátema, é o que a Bíblia diz. Onde estão os profetas, irmãos? Onde estão as trombetas? Onde estão os atalaias? Onde estão? A igreja se calou para não perder membros, é isso? A igreja e as lideranças se calaram para não perder a posição deles, é isso? Os pregadores se calaram para não perder as suas agendas, os seus seguidores. E nós estamos lá, aperta o sininho, segue, e vocês estão seguindo. O silêncio é cúmplice. Fala, o silêncio é cúmplice. A neutralidade é uma covardia. É verdade. E o pior, a omissão é apostasia. É exatamente isso que eu não quero. Eu não vou levar esse fardo. Não vou. Queira gostar ou não gostar, eu não vou parar. A trombeta, querido, ela vai soar. Ela vai soar, com certeza. Ela vai soar bem alto e bem claro. Ela vai tocar sem medo. A trombeta vai tocar sem filtro. A trombeta, ela vai tocar sem negociação. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Isso não te dá medo, não, querido? Não te preocupa, não? A palavra não muda. O mundo muda. Repete, a palavra não muda, mas o mundo muda. A cultura muda. Os sistemas mudam, mas a palavra de Deus permanece. É isso. Tudo muda. Muda. O que nós vemos aqui é uma função de mudança. Mas a palavra de Deus é a mesma. Ela não muda. Nós não podemos negociar a nossa santidade, irmão. Nós não vamos diluir essa verdade. Nós não podemos ser cúmplices com as trevas. Nós não podemos abraçar o que Deus rejeita. Diga, eu não vou abraçar o que Deus rejeita. Diga, rejeitado para Deus, rejeitado para mim. Diga, eu não serei aliados do mundo. Não você, querido. Deveríamos então sermos chamados então de radicais. Vamos ser então agora radicais? Que seja. Seremos então chamados de crentes ultrapassados? Que seja. Seremos fanáticos? Que seja. Seremos incômodos? Que seja. Eu só não vou me dobrar. Precisamos afirmar em nossos corações que permaneceremos no que está escrito. Diga, eu preciso afirmar no meu coração aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheço, aquilo que está escrito. Está escrito! Está escrito! Se não está escrito, sai, vaza. Não é bom para você e nem para a tua família. Não é bom. Que Deus levante pregadores que não tenham medo. Que Deus levante pastores que não se vendam. Que Deus levante jovens que não negociam a sua pureza. Que Deus levante intercessores que não se calem. Que Deus levante igrejas que não se conformem. A luz nunca pediu permissão às trevas para brilhar. Escuta o que eu estou lhe falando. A luz, ela não pede permissão às trevas. Ela brilha. Aonde ela chegar, ela brilha. Simples assim. A noiva de Cristo, ela não é propriedade do sistema. A igreja que o homem administra é. Mas a igreja verdadeira que não se corrompe, pastor Rodrigo, a igreja que permanece firme,
o diabo não prevalecerá sobre ela. Esta igreja, ela não é comprada por sistema algum. Não algum. A noiva de Cristo, ela não é uma mercadoria. Não é. A noiva de Cristo, ela não é uma plataforma de artistas. Não é. A noiva de Cristo, ela não é vítima do mundo. Não é vítima. A igreja é vitoriosa. A igreja é vencedora. A noiva de Cristo, ela é santa. A noiva de Cristo, ela é separada. A noiva de Cristo, ela é comprada por alto preço, que ninguém pode pagar. E você agora faz parte desse corpo. Enquanto houver um remanescente que não se renda, esse inferno vai perder. Se depender de mim, vai perder. Se o mundo quiser me odiar, que me odeie. Se a religião quiser me perseguir, que me persiga. Se o sistema quiser me excluir, que me exclua. Mas diante de Deus, eu tomei uma posição. O Senhor, há um tempo atrás, disse para mim: tu está muito moderninho, pastor. Eu estava numa Assembleia de Deus pregando, lá em Itaguaí, o pessoal bonzinho, eu amo aquele pessoal, se vocês verem aí, um abraço. E eu cheguei lá todo camisa polo, todo largado, e fui lá, pastor Alberto, Assembleia de Deus, aquela, né? Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. E eu ali perdido. Eu falei assim: Jesus, que vergonha. Eu me acolhi do canto, e o pastor veio para o púlpito. Eu não sou digno. Não, senta aqui. Aí o senhor disse: viu? Você está muito moderninho, pastor. Está muito moderninho. Aí volta aos costumes, volta aos padrões, devagarzinho, retrocede, bota o pé no freio, volta, tu tá muito moderninho, e dali dessa palavra, e eu teimei, voltei nessa igreja agora esses dias, e lá fui eu de camiseta de novo, assim, Jesus, estou eu aqui de novo passando vergonha. Não é que roupa vai, não é isso, mas isso é muito sério, acabou a hora, não. Mas muitos hoje, querido, muitos hoje anunciam um Cristo sem cruz, um evangelho sem arrependimento, uma fé sem renúncia, um discipulado sem custo, uma vida cristã sem transformação. A igreja institucional, em seus primeiros séculos, buscou absolver povos pagãos. Essa estratégia, ela é terrível. Se não podemos destruir a festa, vamos cristianizar ela. Se nós não podemos destruir, então vamos colocar Cristo aqui dentro, que a igreja, botando Cristo aqui, a igreja toda vem. Que Cristo é esse, querido? Assim, os costumes pagãos foram revestidos com uma capa religiosa, gerando um sincretismo mortal. Não me desejem Feliz Natal, porque não façam isso comigo. Por educação e por respeito a você, eu vou me calar. Mas o meu silêncio no teu Feliz Natal, pastor, não me retornou. Você já deve ter entendido. Então você que está na internet, não me deseje Feliz Natal. E outra coisa, eu também não vou desejar Feliz Natal para você. Não vou, pode ficar tranquilo. Vai passar. Eu respeito. Acredite, eu respeito. Não é hipocrisia, mas não, eu respeito. Eu entendo isso. Assim, os costumes pagãos foram revestidos com uma capa religiosa, gerando sincretismo mortal. Árvore de Natal, querido. É aqui, agora começa a pregar. Só agora que eu começo, só na outra quinta que vai terminar isso. Cultos a Thanos.
Nimrod e Semíramis. O uso de árvores verdes decoradas vem de rituais babilônicos, vem de rituais assírios. A advertência na Bíblia está registrada em Jeremias 10, 3 e 4. E corta os bosques o madeiro com prata e com ouro e o enfeitam. A árvore, ela não tem relação com Cristo, irmãos, mas com a idolatria dos bosques, condenada repetidamente. O Papai Noel, a sua origem, mistura de Odin, o deus nórdico, gnomos, mitologia germânica, figura comercial do século XX, aí, nenhuma relação com Jesus. Papai Noel, ele substituiu a centralidade do Filho de Deus por um símbolo comercial, folclórico e pagão. Troca de presentes? Thaís, cadê Thaís? A Thaís todo o Natal ela me dá presente. Cadê minha filha? Não me dê presente. Me dê presente no mês seguinte. É um chinelo. Não quero. São as festas saturnais. Hoje reforçam o consumismo, reforçam vaidade, competição. Não há mandamento bíblico para essas práticas, não há. As luzes, velas, guirlandas, todas essas práticas existiam em rituais antigos da magia, proteção espiritual, invocação de deuses solares. Como a igreja ela foi seduzida a isso? Atração pela cultura do mundo. Foi atração. A mesma estratégia usada por Balaão e pelos seus falsos profetas. Atrai o povo de Deus para as festas dos gentios. É isso. Números capítulo 25, verso 1. Números 25, 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Está aqui. Isso é antigo. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos um medianita perante aos olhos de Moisés. E toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Presta atenção. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou a lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e o atravessou a ambos, e ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote desviou a minha ira dos filhos de Israel, pois zelou pelo meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto diz: eis que lhe dou o meu concerto de paz,
e ele e a sua semente depois dele terão conserto sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com o medianita, era Zimri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher medianita era Gospe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram, e os vossos outros com os seus enganos com que vos enganaram no negócio de Baal-peor, no negócio de Gospe, filha do maioral dos Medianitas, irmã deles, e foi morta diante da praga no negócio de Peor. Aqui, essas coisas se repetem. Hoje não estamos literalmente matando, mas estamos aceitando. Deus não mudou, querido. O povo, ele foi seduzido pelas festas. O povo foi seduzido pelas práticas moabitas. É isso. Lendo esse texto em Números, eu entendi que a igreja hoje, ela já foi seduzida pelas festas. Ela foi seduzida pelas práticas moabitas. E não tem ninguém aqui que se levante, que lute, que faça a igreja entender isso. Apocalipse capítulo 2, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habitas, e que onde está o trono de Satanás, que retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão ensinou o povo a comer as coisas sacrificadas a ídolos. Balaão, ele ensinou o povo a prostituir-se. Hoje, a igreja está repetindo o mesmo erro. A mistura se tornou em tradição.